Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Bom, na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos dar sequência à nossa série de estudos no livro de Jó. E hoje nós temos como texto base o capítulo 15 do livro de Jó e o versículo 1 até o versículo 35. Então, o texto base de hoje é capítulo 15 de Jó, versículo 1 ao 35. Então, que Deus venha abençoar esse estudo, venha nos iluminar para que nós venhamos compreender sua palavra e assim nos capacitar para praticá-la no nosso dia a dia. Bom, meus irmãos, o tema de hoje é Jó é acusado de impiedade. O livro de Jó, ele tem como objetivo, nós já falamos sobre isso, o objetivo principal levar-nos a investigar qual a nossa motivação em seguir e adorar a Deus. Ele mostra o servo Jó enfrentando a provação, triunfando sobre ela e assim revelando que a genuína motivação do seu coração em servir a Deus não é interesse próprio, mas é simplesmente em agradar ao Senhor. E Jó triunfa sobre os dois primeiros testes propostos por Satanás, depois passa por um teste ainda maior, onde 13 amigos o acusam de pecado. Sem saber o real motivo de Deus trazer aquilo sobre ele tem que agora confiar no Senhor, mesmo sem entender a situação. O primeiro ciclo de debate se encerra aqui. Jó ainda não blasfemou contra Deus. O segundo ciclo começa então. Então ele faz com maior severidade, começa a acusar a Jó. E a pergunta que fica para nós é: quais foram as acusações que ele dirigiu a Jó? Que tipo de acusação ele levantou contra Jó? É isso que nós vamos ver no estudo de hoje. E o primeiro ponto do estudo é: acusa Jó sem ter plena certeza. Versículo 1 ao 3, nós vamos ler no capítulo 15. Diz assim: Então respondeu Elifaz o temanita: Porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, e encher-se-á a si mesmo de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveita? Bom, meus irmãos, o vento oriental aqui, então, é o mesmo citado em Jonas capítulo 4, versículo 8. Ele é conhecido, muito conhecido por ser um vento forte, quente e sufocante. É como se ele dissesse para Jó: você tem aberto a sua boca para encher-se desse vento e agora vem e o despeja em nós com palavras quentes, isto é, sentimentais, vazias, ou seja, sem sentido algum, fortes ou irrelevantes, e enfim, sufocantes aos nossos ouvidos e de Deus. Então ele simplesmente disse isso a Jó de uma forma muito severa. E ele continua, então, o seu argumento no versículo 4, onde ele diz: Tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a ele devida. Em outras palavras, meus irmãos, depois ele dizer para Jó: olha, você está dizendo palavras que extremamente sentimentais, vazias, fortes, irrelevantes para nós, como se você enchesse o seu pulmão de vento e desabafasse em nós, e isso não faz sentido. E agora ele diz no versículo 4, em outras palavras: você com essas palavras revela a sua falta de temor a Deus e assim mostra também que tem diminuído a sua devoção a Ele. E ele continua no versículo 5 e 6, dizendo assim: Pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos astutos, a tua própria boca te condena, e não eu, os teus lábios testificam contra ti. Ele faz, então, de outra forma, acusa Jó dizendo: você fala como um ímpio, e isto prova o quão distante você está de Deus, Jó. A sua própria boca condena que você tem vivido na prática do pecado. Quão duras são as afirmações de Elifaz, quão duras são as suas acusações, quão severas são em relação a Jó, que na verdade não tinha cometido nenhum pecado.
E ele faz aqui, então, ele se mostra ainda mais severo do que antes e mais agressivo ainda com Jó, que por sua vez está mais calmo agora. Podemos então aprender com esta situação que nem sempre as palavras de uma pessoa revelam que ela está em pecado. O próprio Deus disse em Jó capítulo 2, versículo 3, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nunca então podemos, meus irmãos, tomar decisões precipitadas, mas devemos ter plena certeza das situações e sempre tomar cuidado com o que falamos, agindo sempre com amor, pois também nós somos pecadores. Então nós devemos ter essa precaução antes de afirmarmos coisas, e sim termos certeza antes de falar. E com cuidado ainda, porque nós, como disse, somos pecadores. E então nós entramos no segundo ponto do estudo de hoje. Ele começa a humilhar a Jó de forma imerecida. E ele diz no versículo 7 e no versículo 10 assim: És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu, ou foste formado antes dos outeiros? Que também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Meus irmãos, Jó havia dito anteriormente que a sabedoria não está com os idosos, mas sim com Deus, em Jó capítulo 12, versículo 12 e 13, pois os amigos diziam ser mais sábios do que ele por causa da sua idade. Em uma tentativa de diminuir a Jó e humilhá-lo, ele fala de outra forma. Nós temos do nosso lado homens de cabelos brancos e que são muito mais velhos que seu pai. Por acaso você, Jó, nasceu antes que qualquer homem ou foi criado antes dos montes? E então ele diz no versículo 8 e 9, continuando seu argumento: Ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria. Que sabes tu, Jó, que nós não saibamos? Que entende, Jó, que não haja em nós? Então ele continua oprimindo a Jó e, em outras palavras, diz: que você sabe, Jó, que nós não saibamos? Talvez você entendeu algo que nós não entendemos, porque nós sabemos que quando isso acontece é castigo de Deus por causa de pecado, mas você diz que não. Talvez Deus tenha lhe revelado algo a você que não revelou a nós. Conte o que é, Jó, então. Talvez você esteja com razão. Então ele se dirige de forma irônica a Jó. E Jó, meus irmãos, nunca disse saber mais que os amigos, em nenhum lugar. Então ele está pegando pesado com Jó. E nem mesmo Jó diz ser mais inteligente do que eles. E a prova disso está lá em Jó capítulo 12, versículo 3 e 8. Vemos ele declarando ser igual a eles, então. E ele age com injustiça com Jó, muito maior do que estava agindo antes. Tiramos duas lições daqui. Primeira lição é: a sabedoria, meus irmãos, ela está com Deus e não com os mais velhos. E ele a dá a quem ele quiser. E o que normalmente acontece é de ele dar aquelas pessoas ou aqueles que estão mais próximos a ele. E a segunda lição que nós podemos tirar é que nós nunca devemos oprimir as pessoas com o nosso conhecimento sobre Deus. Porém, o melhor modo de ajudar uma pessoa atribulada não é dessa forma, mas sim oferecer-se para escutá-las e dar uma palavra a elas de conforto, e não enchê-las de conhecimento que nós temos do Senhor e assim dizer a elas que elas estão erradas. Então, meus irmãos, que nós venhamos praticar tudo isso que nós aprendemos aqui, então, que o Senhor venha aplicar e nos capacitar a manter a fé na palavra dele e assim praticá-la no nosso dia a dia. Então, que Deus venha abençoar o seu dia e fique atento para o próximo vídeo, onde nós continuaremos o nosso estudo. Amém.